Olá, pessoal! No vídeo de hoje, vou mostrar como escolher e instalar um rodapé de teto de forma simples e prática. Vou compartilhar dicas valiosas sobre os diferentes tipos de rodapés disponíveis, como combinar com a decoração da sua casa e, claro, o passo a passo da instalação. Se você está pensando em dar um toque especial ao seu ambiente, fique comigo e vamos transformar esse espaço juntos. O rodapé do teto esconde e decora a conexão entre a parede e o teto. Sua principal tarefa é unir visualmente essas duas superfícies e fazer uma transição suave entre elas. Vamos descobrir o que são rodapés de teto, como escolhe-los e cola-los. O rodapé do teto, moldura, faixa moldada, taxinha, foi projetado principalmente para a decoração. Ele torna o interior completo e ajuda a resolver várias tarefas e nivelar o ângulo entre o teto e a parede desfarca as comunicações. Fiação elétrica, cabo de internet amplia visualmente o espaço cabo de internet, SPAR trancado, o UTP4PR Cat 5 e cabo PVS 2 multiplicação 1, 5 cabo de internet, SPAR trancado, o UTP4PR Cat 5 e tipos de rodapés de teto. Os rodapés de teto são feitos de espuma, cloreto de polivinila, poliestireno, poliuretano, duropolimero, gesso e madeira. Eles diferem em características de desempenho e métodos de fixação. Isopor, poliestireno expandido, esse é o rodapé de teto mais econômico, popular e fácil de instalar. O isopor pode ser pintado com tintas acrílicas ou de látex e massa para fixar a textura. Rodapé de isopor. Fonte, Shutterstock. Com a espuma plástica também tem desvantagens, o rodapé é instável a danos mecânicos, pode ser facilmente arranhado ou espremido. Amarela rapidamente queima e emite substâncias tóxicas, portanto, não é permitido instalar fiação elétrica e iluminação sob ele. Um apartamento úmido com pouca ventilação, pode aparecer mofo embaixo dele. Os rodapés de teto feitos de espuma plástica são apropriados quando se usa gesso cartonado, compensado ou aglomerado para o acabamento das paredes e do teto. Esse rodapé fica bem com tetos esticados ou rebocados. Preço, de 20 a 150 rublos por peça. Poliestireno ou poliestireno e um análogo do isopor mais durável e resistente à umidade. Há vários tipos desse material, o liso, sem reentrâncias e padrões extrudado, homogêneo, com ranhuras longitudinais injeção, SCOM. Uma superfície em relevo na qual qualquer padrão de estuque pode ser representado. Vantagens do rodapé de poliestireno, leve e fácil. De instalar pode ser pintado com tintas de dispersão de água, dobra-se melhor do que a espuma plástica, textura variada não inflamável. Como a espuma de plástico, possível instalar fiação oculta nele mais resistente do que o isopor amarelão, com o tempo pode ser danificado. Durante o transporte ou a instalação o material é inflexível, não sendo adequado para instalação em caso de curvatura perceptível das paredes. Assim como os rodapés de espuma, as guarnicões de poliestireno podem ser usadas com tetos rebocados ou esticados e paredes feitas de GKL, compensado ou aglomerado. Preço, de 50 a 200 rublos uma unidade. Rodapé de teto feito de espuma de poliestireno. Rodapé de teto feito de espuma de poliestireno. Rodapé de teto feito de espuma de poliestireno. Cloreto de polivinilo. Os rodapés de teto de PVC são leves, fáceis de instalar, mas também mais resistentes à umidade e a danos mecânicos do que os rodapés feitos de espuma e poliestireno. Os rodapés de PVC têm outras vantagens, e não têm medo dos raios UV e não amarelam por muito tempo, são fáceis de instalar, não absorvem odores e sujeira. São caracterizados por uma variedade de designs. Entre os rodapés de PVC, há imitacões de alta qualidade de materiais caros, como mármore e madeira. Após a aplicação preliminar de primer, podem ser pintados com esmaltes plásticos. Pontos negativos dos rodapés de PVC, instáveis a flutuações de temperatura, portanto não devem ser instalados em banheiras, saunas, perto de sistemas de aquecimento e em varandas abertas. Esfarelam no frio, deformam-se em temperaturas elevadas. Não são de plástico, só podem ser colados em paredes planas e com cantos perfeitos. Os rodapés de teto de PVC são mais adequados para tetos suspensos e extensíveis. Se o acabamento for feito de painéis de PVC ou se o interior tiver elementos de plástico, esse rodapé de teto também será adequado.
Preço: de 60 a 200 rublos por peça. Espuma de poliuretano. A principal característica da espuma de poliuretano e sua flexibilidade. Os rodapes feitos desse material ficam bem em superfícies irregulares, e com sua ajuda, é possível formar cantos arredondados. Esses rodapes podem ser bem estampados, os padrões mais elegantes são visíveis neles. A espuma de poliuretano é resistente à umidade e a mudanças bruscas de temperatura. Ela pode ser revestida com tintas a óleo e de dispersão em água. Sob os rodapes de teto de espuma de poliuretano, é possível instalar a fiação elétrica. Rodapé de teto de espuma de poliuretano. Fonte: um potolo. Expert. O ponto negativo dos rodapes de teto de espuma de poliuretano e seu peso elevado, portanto, é melhor não fixá-los em tetos esticados e suspensos. Preço: de 250 a 5.000 rublos por peça. Duropolimero. O duropolimero é semelhante à espuma de poliuretano em suas características, mais pesado e mais resistente a danos mecânicos, não quebra nem racha com impactos. Ao instalar rodapes feitos com esse material, as juntas ficam invisíveis. Rodapé de teto feito de duropolimero. Fonte: Shutterstock. Com fácil instalação, durabilidade e resistência ao desgaste, alta resistência à umidade e possibilidade de pintar várias vezes com tintas de dispersão de água, alto custo, peso elevado. O rodapé de duropolimero é adequado para tetos rebocados e pintados. Devido ao seu peso elevado, não é recomendável montá-lo em tetos suspensos e esticados. Preço: de 100 a 1.500 rublos em peça. Rodapé de teto à prova de choque feito de duropolimero. Rodapé de teto à prova de choque feito de duropolimero. Rodapé de teto à prova de choque feito de duropolimero. Madeira. Os rodapes de teto são feitos de madeira de mogno e carvalho, os rodapes premium, pinho, amieiro, vagões e MDF. Esses rodapes são caracterizados por uma aparência apresentável e, se tratados adequadamente, por uma longa vida útil. Eles podem ser pintados, envernizados, manchados ou receber outros agentes de proteção. Rodapes de madeira. Fonte: Shutterstock. Com a madeira também tem suas desvantagens, em baixa resistência à umidade. Em contato frequente com a água, os rodapes podem inchar e mofar, portanto não devem ser colados em ambientes úmidos. A exceção e o Eurolap dele pode ser instalado em banheiras e saunas. Durante sua fabricação, ele é seco de maneira especial e depois tratado regularmente com antisséptico. Além disso, possui ranhuras de drenagem de condensado. Risco de incêndio. Baixa plasticidade. Os rodapes não podem ser fixados em áreas curvas. Instalação difícil. Se você não tiver habilidades especiais, será difícil lidar com a instalação de rodapes de madeira por conta própria. Os rodapes de madeira para teto são adequados para escritórios, bibliotecas e salas de estar. Esse material se harmoniza bem com paredes com acabamento em painéis de madeira ou MDF e tetos rebocados, pintados ou de vagão. Preço: de 200 a 9.500 rublos em peça. Ripa moldada 248-2200 mm. Grau extra. Madeira de agulha Steel Grau AB. Painel de MDF Ash Classic. Gesso. Os rodapes de gesso raramente são encontrados em lojas e, na maioria das vezes, são feitos em oficinas e fábricas especiais para atender a pedidos individuais. O gesso e plástico pode ser fixado em paredes não niveladas de forma ideal e pode ser pintado várias vezes. A tinta não amarela e não descasca com o tempo. Esse acabamento fica bom em tetos rebocados e pintados. Rodapé de teto de gesso. Fonte: Shutterstock. Com os rodapes de gesso são frágeis, e por isso, são difíceis de instalar e mesmo um pequeno dano é crítico, portanto, será necessário um novo rodapé de teto. Além disso, o gesso é pesado e geralmente não é instalado sozinho. Preço: de 400 a 9.000 rublos por peça. Como escolher o rodapé certo? O rodapé do teto pode elevar ou expandir visualmente o cômodo, complementar o interior ou tornar-se um destaque brilhante no design. Para garantir que o rodapé cumpra essas tarefas, ao escolher um rodapé, preste atenção à sua largura, cor e textura. Largura: os rodapes de teto têm larguras de 1 a 25 cm.
A escolha depende da altura das paredes, da área do cômodo e da qualidade da junção entre a parede e o teto. Em um cômodo com teto baixo, cerca de 2,5 metros, um rodapé de teto largo será inadequado, pois visualmente tornará o teto ainda mais baixo. Para esses cômodos, são adequados rodapes com largura inferior a 10 cm, área do cômodo 25 minutos e 2, 8 a 10 cm, área do cômodo 15 a 20 metros 2. 6 a 8 cm, área do cômodo 10 a 15 metros 2, até 6 cm para alturas de teto entre 2,7 e 3 metros, escolha rodapes com largura não superior a 20 cm, área do cômodo maior que 25 minutos e 2, 15 a 20 cm, área do cômodo de 15 a 25 metros 2, 10 a 12 cm, área do cômodo menor que 15 minutos e 2, até 10 cm se a altura do teto for superior a 3 metros, área do cômodo a partir de 25 minutos e 2, 18 a 25 cm, área do cômodo de até 25 minutos e 2, 15 a 18 cm, área do cômodo de até 10 minutos e 2, 12 a 15 cm para cômodos longos e estreitos, os modelos de 6 a 10 cm de largura são adequados. Eles ajudarão a equilibrar visualmente as proporções. Se você quiser ocultar uma junta de baixa qualidade entre o papel de parede na parede e a decoração do teto ou a curvatura das paredes, escolha um rodapé largo. Ele disfarçará rachaduras, lacunas e lascas na superfície. Um rodapé de teto arredondado e largo fará com que o ambiente pareça mais aconchegante. Ao escolher a cor do rodapé do teto, leve em consideração a cor dos móveis estofados e dos armários do cômodo, a cor dos tecidos e a decoração. Para um cômodo pequeno de 5 a 15 metros 2 ou um cômodo com tetos baixos, um rodapé de teto com o mesmo esquema de cores das paredes é adequado. Quando for difícil decidir a tonalidade do rodapé, e melhor preferir o branco, se o material do rodapé puder ser pintado, você sempre poderá mudar a cor. Se a cor das paredes e do teto for a mesma, compre um rodapé de cor diferente. Você pode escolher um tom diferente ou a cor branca universal. Para tetos altos, você pode experimentar o contraste do rodapé do teto. Sua cor pode combinar com a tonalidade das paredes, do teto ou de um detalhe do interior, ou pode se destacar contra o fundo. Se o interior estiver sobrecarregado com elementos decorativos, é melhor escolher um rodapé de cor neutra, para que não atraia atenção desnecessária. Por textura. Dependendo da textura, os rodapes são lisos com saliências e ranhuras, por exemplo, na forma de uma escada ou ranhurados. Com molduras, relevos esculpidos ou complexos, geralmente encontrados em gesso, espuma de poliuretano e madeira, e em cômodos pequenos. Com design moderno, serão apropriados rodapes de textura simples e de fácil manutenção, lisos ou com decoração mínima, feitos de plástico ou poliestireno. As mesmas qualidades são importantes para os rodapes do teto da cozinha. Para salas grandes no estilo clássico, você pode usar rodapes de gesso ou espuma de poliuretano com um padrão de relevo profundo. Como calcular o número de rodapes? Para calcular o número necessário de rodapes de teto, divida o perímetro do cômodo pelo comprimento do rodapé. Geralmente igual a 2 metros, pode ser mais ou menos, mas com menos frequência. Vamos calcular quantos rodapes são necessários para um cômodo de 6x4 metros, o perímetro, 6 metros mais 4 metros, o asterisco 2 é igual a 20 m. 20 metros, e 2 metros igual a 10, se esse é o número de rodapes que precisaremos. Se o resultado não for um número inteiro, arredonde-o para cima. Se estiver colando rodapes pela primeira vez, você pode calcular mal ou acidentalmente estragar o material, portanto, compre outro rodapé adicional. Como escolher o adesivo certo para o rodapé? O rodapé do teto pode ser colado com adesivo de polímero, massa ou selante. A escolha depende do material do rodapé. Rodapes pesados de espuma de poliuretano, plástico e gesso são fixados com adesivos especiais para molduras e decoracões. Os rodapes de madeira para teto são pregados com pregos de acabamento, parafusados com parafusos autoatarrachantes ou colados. Seleção de adesivos para rodapes de teto: isopor, cola de montagem, massa de vidraceiro, pregos líquidos, selante acrílico ou de silicone. Massa de vidraceiro mais cola PVA para espuma de poliestireno.
poliestireno, adesivo de montagem, espuma de montagem, massa de vidraceiro, pregos líquidos, selantes à base de acrílico, massa de vidraceiro. Mais PVA, adesivo de poliestireno, espuma de poliuretano. Todos os tipos de compostos de espuma de poliuretano são adequados para duropolimero. Acrílico de montagem, para fixação de rodapes, poliuretano, para vedação de juntas, massa mais PVA, pregos líquidos extra forte, solda a frio, PVC, cola de montagem, espuma de montagem, massa de vidraceiro mais pregos líquidos, PVA, selantes à base de silicone e acrílico, soldagem a frio, para juntas. Madeira, pregos de acabamento, cola de montagem, soldagem a frio, para juntas, e gesso, adesivo de montagem, adesivo especial para gesso. Adesivo de poliuretano. E assim chegamos ao final do nosso vídeo sobre como escolher e instalar um rodapé de teto. Esperamos que as dicas e orientações apresentadas tenham sido úteis para você. Lembre-se de considerar o estilo do seu ambiente e a praticidade na hora da instalação. Com um pouco de paciência e atenção aos detalhes, você pode transformar o visual do seu espaço de forma simples e elegante. Não se esqueça de deixar seu comentário e compartilhar suas experiências. Até a próxima!